Essa é a razão porque o Flamengo tem a maior torcida? Dá pra gente dizer? Não, tem uma outra razão. É por causa da Globo? E nesse tempo vem um Super Flamengo, começa a aparecer na TV Globo, aparece no Jornal Nacional, e aí sim deu essa bombada. 200 mil pessoas, gente, no Maracanã. Isso foi em 63, a Globo nasceu em 65. Pega os maiores públicos do Maracanã na década de 50 e até 65, antes da Globo. O Flamengo tem praticamente todos. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, rapaziada lá do Futeboteco fez uma pergunta para o jornalista Marcos Aurélio, se foi a Globo mesmo que ajudou o Flamengo ter a torcida que tem, ter a maior torcida do país. Ele dá uma resposta ali, vocês vão acompanhar no vídeo, ele ainda chega a elogiar o Flamengo de Zico, fala da parceria do Flamengo com o Banco BRB, mas também temos aí Mauro César acabando com esse argumento que o Flamengo foi ajudado pela Globo. Vamos acompanhar o vídeo aí, nação, até o final e deixe o seu comentário. Todos os créditos aí aos dois canais, Futeboteco e S1 Live. Lembrando que isso aqui não é uma resposta de Mauro César para a rapaziada do Futeboteco. Esse vídeo já foi gravado há tempos atrás. Só coloquei na edição porque ele cabe no contexto. Nação, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo. Essa é a razão porque o Flamengo tem a maior torcida? Dá pra gente dizer? Não, tem uma outra razão. É por causa da Globo? Tem uma outra razão histórica também, que é o sinal da Rádio Nacional. Rádio Nacional. Que entrava lá, rasgando. E aí as pessoas, né, criavam aquele imaginário do Maracanã lotado. E foi na época do Gaudio do Flamengo. Zico, né? É. O Vasco de Roberto. Pô. É. E o Flamengo, ele sempre teve torcida grande, ele não tinha título. Mas ele sempre foi a torcida gigantesca. Tipo o Corinthians aqui. É, só que ele não tinha os títulos. Aí vem o time do Zico. O time do Zico era o melhor time do mundo. É. Eu tô convencido disso. Assim como o São Paulo, que ganha os títulos mundiais, também era o melhor time do mundo. Qual? O time dos anos 80? O do Zico lá, o Zico. 81. Raul, Leandro, esse time. Esse time era o melhor time do mundo, indiscutivelmente. Assim como o Tele, em uma ou duas temporadas, ele tinha o melhor time do mundo no São Paulo. Isso pra mim tá muito claro, né? E aí esse Flamengo, aí a TV, isso é 81. A TV começando a transmitir mais jogos. Também ajuda muito. Só existia um time que entrava no Jornal Nacional, só o Flamengo. Isso é uma grande diferença para os outros. Até que começa... Porque existia no jornalismo uma máxima que o esporte não dava audiência. Existia isso. E a gente tem que pensar num mundo que não tinha internet, não tinha TV fechada, não tinha celular, é outro mundo. Jornal, rádio e TV. TV aberta, o cara sentava às 8 da noite para ver o Jornal Nacional, que aquilo ali era a regra. Aquilo ali era a lei, né? Aí agora, assim, eu vejo, assim, a molecada, ela é completamente dissociada dessa realidade. E nesse tempo vem um Super Flamengo, começa a aparecer na TV Globo, aparece no Jornal Nacional, e aí sim deu essa bombada. Mas o Flamengo sempre teve a torcida maior, então ajuda. Tem uma história que eu vou contar pra vocês rapidinho pra ver o tamanho do Flamengo. Você que odeia o Flamengo, não, fica à vontade. Só pra ver o tamanho do Flamengo. Aí aquele Banco Regional de Brasília resolveu fazer... BRB resolveu ir pra camisa do Flamengo. Sim. Fizeram um baita investimento e os caras tinham a ideia de, em 2 anos, conseguirem 500 mil acessos para o banco, para qualquer tipo de coisa do banco. A conta, ou então algum investimento, algum seguro, alguma coisa assim. 2 anos, a meta, 500 mil acessos. Nossa, cara, isso foi batido em muito pouco. Em 6 meses, chamaram a empresa do meu amigo. Tinham batido 2 milhões de acessos. 4 vezes o que eles esperavam fazer em 2 anos, eles fizeram em 6 meses. Porque eles estavam na camisa do Flamengo. E o Flamengo fez campanhas muito ruins, tirando o primeiro ano, que foi 6º, campanhas muito ruins. 68 foi 16º, eram 17 times. Eu tô aqui que eu tô posto. 67, 11º, 68, 15º e 69, 16º. Foi o penúltimo colocado. Pois é, então, eram campanhas pífias do Flamengo, e o Flamengo já tinha, naquela época, a maior média de público do campeonato, da competição. Isso nos anos 60. Aí o cara, aí o desinformado, o bobão, fala assim, o bobão diz assim, Mamãe Globo, a Globo surgiu em 65, ela não mostrava futebol e pagava os clubes, não tinha isso, amigo. Anos 60. O Flamengo numa draga danada, foi campeão em 63, foi campeão em 65, depois só foi ganhar o Campeonato Carioca em 72.
Ficou 7 anos sem ganhar campeonato nenhum. Teve o Torneio do Povo e tal, mas campeonato não ganhou, né? O brasileiro ainda não existia. Na época tinha o Robertão, tinha a Taça Brasil. O Flamengo era um coadjuvante nesse momento aí. Até no futebol carioca, né? Que foi dominado pelo Botafogo no final dos anos 60 ali, com aquele time bicampeão e tudo mais. Então você vê que já era o time que mais levava a gente para os estádios naqueles tempos, mesmo com um time ruim, mesmo numa fase muito difícil. Então não existe explicação. Entendeu? O cara vai ficar buscando. Mas foi a Rádio Nacional. Sim, mas a Rádio Nacional transmite o quê? Flamengo contra Flamengo? Não. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bangu, Olaria, Madureira, Bom Sucesso, Campo Grande, São Cristóvão. Por que o Flamengo foi que ganhou? Porque é na Rádio Nacional. Foi a TV Globo. Tá, mas a TV Globo mostrava o Flamengo com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Inter, com o Vasco, com o Botafogo. Por que com o Flamengo? A Globo transmitia o clássico de domingo, basicamente, pois é, na parabólica. Pois é, então assim, qual a lógica? Como se eu mostrasse só o Flamengo? Não, pelo contrário. Então, não tem explicação, cara. Isso aí não tem explicação. 200 mil pessoas, gente, no Maracanã. Isso foi em 63, a Globo nasceu em 65. Pega os maiores públicos do Maracanã na década de 50 e até 65, antes da Globo. O Flamengo tem praticamente todos. Ou Seleção Brasileira, que tinha o que lá dentro do Maracanã? Torcida do Flamengo. Também, né? Entre outras. Então, isso aí não tem explicação, cara. Você pega as imagens de quando o Flamengo foi campeão em 2019, tem imagens espetaculares de Rondônia, Acre, Piauí, Santa Catarina, Brasília, Goiás, Mato Grosso, tudo quanto é canto, multidões que se reuniram para ver aquele jogo com o River Plate, as pessoas vibrando, se jogando no chão, nego quase morrendo. Cara, como é que se explica isso? Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Infelizmente para o Flamengo, a incompetência que caracteriza os dirigentes ao longo dos anos não sabe explorar isso. Desde aquela época, né, Mauro? Desde aquela época. Uma Taça Brasil. Taça Brasil. E na época era só bilheteria, né? Isso. A principal renda era bilheteria. O Flamengo tinha mais que os outros. Lógico que Santos, Botafogo, todo mundo ganhava dinheiro com excursão. Mas o grosso era bilheteria de jogo. Sim. E o Flamengo tinha e não conseguiu formar um time para ganhar uma taçazinha Brasil. Quer dizer, a incompetência vem de longe, né? Lembrando, André, naquela época não tinha direitos de transmissão. Quando a TV mostrava o jogo, não pagava nada. É o Márcio Braga que começa com isso em 76. Que compra uma briga e entra com uma liminar e proíbe um jogo Flamengo e Confiança. Proíbe. Ninguém vai filmar esse jogo, ninguém entra com câmera. Não entrava. As equipes de TV chegavam para fazer o registro e eram barradas, porque tinha uma liminar. Não, o jogo é meu, eu não vou deixar você filmar. Você vai mostrar, não ganho nada. Você tem patrocinadores na transmissão, no programa que mostra o jogo lá, e eu não ganho nada. Aí teve um Fla-Flu, até, se não me engano, foi o aniversário do Flamengo, 15 de novembro, Fla-Flu na chuva. Eu lembro bem desse jogo que eu não pude ir ao jogo, eu fiquei ouvindo no rádio, e as imagens não existem desse jogo, não entrou câmera do Maracanã. Outros clubes, é só procurar os jornais da época, outros clubes ficaram revoltados, que absurdo o Flamengo, porque lá fora já havia um movimento de reivindicação para que os clubes fossem remunerados pelos direitos de televisão. E o Márcio Braga que foi que comprou essa briga, o Flamengo foi pioneiro nisso aí. Hoje é uma receita fundamental de todos. Tá em nação, Mauro César, grande Mauro César, né? Acabando com os argumentos dos antes. Quando falam que o Flamengo foi ajudado pela Globo, que a Globo que ajudou o Flamengo a ter essa nação, né? Essa nação que só o Flamengo tem, a maior torcida do Brasil, do mundo, cara. Eu já vi Mauro César falando em outros vídeos que o Flamengo ele é um fenômeno inexplicável e isso os antes nunca vão entender, né? Como é que pode o Flamengo nos anos 60, cara, já enchia os estádios, já lotava, claro, com os adversários, com o Fluminense, com o Vasco, entre outros clubes aí. Só que o Flamengo sempre teve a maior torcida, independente da Globo, cara. Nos anos 60, o Flamengo já colocava 200 mil torcedores no Maracanã, lotava o estádio, cara, e a Globo nasceu em 65. Qual é a lógica? Como é que foi a Globo que... não tem explicação, cara. E os torcedores antes também deveriam agradecer o Flamengo, porque o Flamengo foi o pioneiro na questão dos direitos de transmissão, né? O Mauro César falou no vídeo aí no finalzinho, o Flamengo que foi o pioneiro, o Flamengo, epa, não, você está ganhando em cima disso e temos que ganhar também. Aí os antes não reconhecem isso, né? Isso aí os antes ficam todos calados, não falam, não tocam no assunto. Muitas vezes, claro, não sabem da história, mas fala mal do Flamengo, mas é por inveja. A gente vê muito blá blá blá. E mamãe Globo, a Globo que ajudou. Se não fosse a Globo, cara, pura inveja. Para os antes, eu só deixo um recado, procurem saber da história. Antes de falar M, nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein, nação?
Até a próxima.